E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Fred e esse é mais um vídeo do Ficheiro MBL. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Bom, vocês conhecem o liberalismo da escola austríaca? Mises, Hayek, os anarcocapitalistas. Graças ao enorme esforço do Instituto Liberal, do Instituto Mises, dos Estudantes pela Liberdade e do próprio MBL, as ideias estatizantes e socialistas têm hoje um contraponto. Hoje é possível ser um liberal consistente, isso é, formar o pensamento político e econômico com base nessas ideias. Mas quantos de nós conhecemos realmente a própria tradição liberal brasileira? Tem gente que até acha que ela não existe, mas isso é um erro. Ela existe e já teve um partido para chamar de seu, o Partido Liberal da época do Império. Se a gente quer entender alguma tradição histórica liberal, a primeira pergunta a ser feita é: afinal, quando surge o Partido Liberal? Em que ano e o que aconteceu nessa data? Bom, o Partido Liberal surgiu em 1831, que também é a data da abdicação de Dom Pedro I em favor do seu filho, Dom Pedro II. Esse era o começo do período conhecido como período regencial, que foi de 1831 a 1840. Segundo a Constituição de 1824, o príncipe real, no caso o futuro Dom Pedro II, não poderia assumir o trono tendo apenas 5 anos de idade. Então começa a época da regência. Um período difícil da história brasileira, a regência foi marcada por revoltas. Muitas dessas vocês já devem ter estudado na escola. A Cabanada, a Balaiada, Revolta dos Malês, Revolução Farroupilha, entre outras. Neste período, a própria unidade nacional do Brasil foi colocada em xeque, de um modo mais problemático do que jamais seria em épocas posteriores. Ainda assim, a unidade do Brasil foi mantida, e em parte ela foi mantida pelo resultado das disputas entre 3 grandes grupos políticos que dominavam o cenário político nacional, e em parte pela força militar também, é claro. Os moderados tinham como principais reivindicações a manutenção de uma monarquia constitucional. Eram denominados de chimangos e estavam no poder na regência anterior a Padre Regente Feijó. Um slogan curioso deste grupo, aliás, um belo slogan, era o seguinte: queremos a Constituição, não queremos a Revolução. Acho que vocês podem ter notado que essa postura é até parecida com a própria opção reformista do MBL, guardadas as devidas e significativas diferenças entre as épocas. Formava-se assim uma base das mais interessantes para o liberalismo atual. Já estava lá, com características muito diferentes, é claro, a opção pelo constitucionalismo, a recusa do uso da força, que nas revoluções regenciais se fizeram presente, e a recusa de um ideário revolucionário. De outro lado, havia a oposição, dividida em 2 tendências opostas. Havia aqueles que se opunham porque eram contra a instituição monárquica e defendiam uma república federativa. Estes eram os liberais exaltados, uma versão que, dentro do consenso político da época, seria considerada radical. Eram também promotores de revoluções, como a Revolução Farroupilha, em que tiveram um papel importante. Defendiam o fim da monarquia, a democratização da sociedade em república de federações e o uso da força e da imposição pelo Estado para conseguir esses objetivos. O ponto fundamental dos liberais moderados, não dos exaltados, era conservar a feição política da sociedade brasileira, mas conferir um maior espaço à representação legislativa. A ideia é que, como o legislativo representava os interesses da sociedade, ele era o espaço em que a voz da maioria silenciosa se faria presente. É claro que, como não havia sufrágio universal, a maioria não era tão maioria assim. Na verdade, era uma minoria esmagadora que tinha acesso ao voto. Essa que fazia parte de assembleias, academias, clubes e universidades. Já os liberais exaltados tinham também os seus panfletos e jornais políticos, já que a cultura de difusão de ideias políticas era, na época, sobretudo, literária. Alguns nomes de jornais nos soam até engraçados. Tinha o Abelha Pernambucana, de Antônio Borges da Fonseca, ou o Malagueta, de Luiz Augusto Maia. Nessas publicações se defendiam ideias que passavam como vanguardistas e radicais, como, por exemplo, a República Federativa e o consequente fim da instituição monárquica. No segundo reinado, os liberais mais radicais, que formavam a corrente denominada democratista, eram minoria. E, por fim, havia os restauradores, também conhecidos como caramurus. Os restauradores queriam o retorno de Dom Pedro I. Entre eles estavam um dos pais fundadores do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva. Era a reação tradicionalista. Com a morte do imperador, em 1834, essa oposição conservadora centrou-se em fazer oposição rigorosa às iniciativas do regente Feijó.
É neste contexto que o Partido Liberal, reunindo alguns liberais exaltados, mas dominado pelos liberais moderados, é formado em 1831. A agenda básica deste partido era a agenda dos moderados: constitucionalismo, ampliação dos poderes legislativos, reforma do sistema representativo e o uso do reformismo gradualista para a implantação das suas ideias. Mas vamos voltar um pouco para o início da história. Um dos fatos importantes que ocorrem no início da formação do Partido Liberal é a publicação do famoso, na época, claro, Manual do Cidadão em um Governo Representativo. Este livro é de autoria do português Silvestre Pinheiro Ferreira, que viveu no Rio de Janeiro entre 1810 e 1821. A importância desse livro se deve ao fato de que foi a partir dele que toda a liderança imperial, principalmente os liberais moderados, entenderam o modo como se dava a representação política. A lição inicial do livro que os liberais brasileiros absorveram é que a representação política se fazia por interesses. Não eram as pessoas que deveriam ser representadas politicamente, mas sim os vários interesses em disputa, todos eles idealmente legítimos desde que sob o império da lei. Por esse ponto de vista, um dos marcos vitoriosos da articulação liberal foi o Ato Adicional de 1834. Este ato, vindo 10 anos após a Constituição Imperial de 1824, trazia algumas reformas cruciais e limitações do poder central. Neste ato foram criadas as Assembleias Legislativas Provinciais, o grande ancestral das nossas atuais Assembleias Legislativas Estaduais, que é onde o Mamãe Falei hoje fica. Com isso, se queria garantir maior autonomia e transparência representativa dentro das províncias. As assembleias legislativas lidavam com questões tributárias e com a legislação provincial em geral. O fortalecimento dos partidos políticos na década de 30 favoreceu a pacificação da política nacional. As disputas regionais, separatistas e violentas feitas com auxílio da arma, que explodiram durante esse período de transição, iriam ser pacificadas com o tempo, graças ao fortalecimento dessas instituições criadas pelos liberais moderados. Outra reforma importantíssima foi a do aparato policial e judicial. O que acontecia até então era que o aparato policial ficava nas mãos dos chamados juízes de paz, uma instituição antiga do Estado brasileiro, na época bastante poderosa. Os juízes de paz eram eleitos provincialmente, o que fazia com que eles fossem pessoas ligadas às forças políticas oligárquicas locais. Essa subordinação via eleição censitária provincial tinha como consequência que o aparato repressor do Estado acabava servindo a interesses oligárquicos locais, gerando uma falta de transparência e uma feudalização do poder. Paulino Soares resume em uma frase certeira a ação dos juízes de paz. Ela poderia ser inclusive repetida para falarmos de muitas situações atuais do país. Abre aspas. Todo favor, toda proteção para aqueles que os ajudam a vencer, e toda a perseguição aos vencidos, fecha aspas. Foi justamente para evitar esse nocivo patrimonialismo oligárquico que os liberais se articularam para tornar transparentes e centralizadas as funções da justiça eleitoral, da justiça em geral e das políticas. Essas reformas vão ocorrer aos poucos, indo da década de 40 até a Lei Saraiva de 1881, já um pouco antes da proclamação da República. Outra grande inovação no sistema representativo do Brasil foi o fim do voto indireto. Antes das reformas da primeira metade do século XIX, o voto era indireto aos candidatos. Escolhiam-se os eleitores e eles escolhiam os deputados em quem votar. Com o voto direto dos eleitores, começa a haver uma lenta passagem para o sistema de sufrágio universal. O sufrágio universal, contudo, ainda não era uma realidade. Tínhamos até então o voto censitário, em que votavam apenas aqueles que comprovavam determinadas posses. É bom lembrar que essa ideia do voto censitário, longe de parecer imoral, foi defendida por Edmund Burke no seu clássico Reflexões sobre a Revolução na França, com argumentos dignos de ponderação. Burke dizia que o voto deveria ser censitário, pois os proprietários de terras e homens da elite, se bem preparados para as coisas do governo, tinham uma visão mais estável das questões políticas. Segundo ele, havia uma ilusão em pensar que os interesses das classes populares estariam melhor representados caso elas votassem. Essa ilusão nascia do seguinte:
Em um sistema em que a vontade popular ditasse as regras através do voto, ele dizia que isso traria inevitavelmente o reino da demagogia. Capazes de seduzir as massas, obteriam poder através da ficção de uma participação eletiva universal. Na prática, não teríamos o pretendido autogoverno e o que conseguiríamos seria a ascensão de carreiristas, oportunistas e demagogos. Contudo, como salienta Antônio Paim no seu clássico Momentos Decisivos na História do Brasil, a elite política brasileira acompanhava de perto as mudanças no sistema representativo inglês. No Reform Act de 1832, portanto apenas um ano após a fundação do Partido Liberal, alteraram-se diversas regras em relação à eleição para membros da Câmara dos Comuns, uma das casas do Parlamento Britânico. Com isso, a quantidade de votantes aumentava imensamente, constituindo cerca de 1 em cada 6 ingleses adultos. Aqui, o voto censitário também foi diluído, através da suspensão da exigência de comprovação de renda pelas massas urbanas. Esse jeitinho brasileiro de fazer as coisas deu resultado. As classes urbanas médias começaram a entrar no processo político de forma mais significativa graças às articulações do Partido Liberal, que na época poderia ser caracterizado por defender sobretudo os interesses da elite fundiária e das classes médias urbanizadas. Por mais importantes que sejam essas reformas, elas são apenas uma pequena parte do legado do liberalismo imperial. Cumpre-nos reviver essa herança, pois uma corrente política que não entende o seu passado é uma corrente política cega. Sobre quais outros temas do liberalismo ou conservadorismo brasileiro vocês querem saber? Deixem a resposta aí nos comentários do vídeo, não se esqueçam de deixarem também o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder os próximos ficheiros MBL e as fontes e links estão nos comentários, ok? Um abraço a todos e até a próxima, valeu!